E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar sobre a estreia dessa temporada que me fez basicamente escolher o meu shonen bobão que eu vou assistir daqui pra frente. E hoje a gente vai falar sobre Marimashita Iruma-kun. A gente vai começar conhecendo o protagonista aí, o Suzuki Iruma. Ele é um moleque de 14 anos que vive uma vida bem marromenos, assim, meio merda. Porque ele é o tipo de rapaz que não sabe dizer não pra nada, que arranja empregos meia-bocas pra conseguir botar um dinheiro em casa. E de repente ele é levado pra um mundo de demônios porque os pais dele venderam a alma dele pra um demônio. A princípio ele fica meio assustado com isso, mas logo ele percebe que esse é o tipo de coisa que o pai deles faria, os pais dele fariam. E esse momento ele já é meio triste por si só. O anime ele não te vende essa aura triste desse momento, mas este fato em si, ele te leva a deixar com uma pena do rapaz e ele assume uma aura bastante triste quando você tá assistindo. Porque a ideia que eu comecei a sentir é que os verdadeiros demônios da coisa são os pais do Iruma. Aparentemente eram extremamente negligentes com ele e não davam a mínima pro rapaz. E ele foi vendido pra um demônio que a princípio parece bastante assustador, só que depois ele descobre que o cara é um completo bobão. Ele é um demônio velho que nunca teve filhos e ele não tem netos, e tudo que ele quis na vida dele sempre foi um neto. E ele então pede pro Iruma se tornar o neto dele. O Iruma, ele é o tipo de cara que não sabe dizer não pra pessoas. A gente vê uma sequência de fatos aí que o Iruma passou, que coisas que ele acabou levando de ruim por não saber dizer não. E quando ele tá prestes a dizer não pro Sullivan, se eu não me engano que é o nome, né, do demônio que comprou ele, ele então escuta as 3 palavras que são tipo a arma secreta pra fazer o Iruma dizer sim pra qualquer coisa, que seria: por favor, ajuda e eu imploro. E o cara monta uma frase com essas 3 palavras, mesmo sem saber o efeito que isso causa no Iruma. E aí um dos alívios cômicos que a gente tem nessa parte é que o avô dele, né, esse demônio, ainda diz que ainda bem que o Iruma aceitou, porque senão ele teria que jantar o Iruma. E esse é um dos alívios cômicos que a gente tem ao longo de muitos que a gente vai ter ao longo do episódio. No dia seguinte, o Iruma é levado pelo avô dele até a cerimônia de entrada da escola de demônios que tem nesse mundo de demônios onde eles vivem, né, onde o Iruma foi levado. O Iruma recebe vários feitiços do avô dele pra aprender a língua, pra conseguir ler a língua, entender e falar a mesma língua deles. Ele inclusive toma um banho com um negócio pra não ficar com cheiro de demônio, porque senão ele pode ser que as pessoas ao redor queiram devorar ele. E isso acaba gerando outras interações. Eu acho que parte das interações mais interessantes, mais legais que a gente vê é o fato de o Iruma ser secretamente o único humano ali, e ele vai ter que viver o medo de ser descoberto o tempo inteiro. Na cerimônia de abertura, os demônios todos cantam uma música da escola que fala sobre devorar humanos e sobre comer a carne deles e não sei o que. Então, tipo, aquilo vai deixando o Iruma cada vez mais preocupado e desconfortável. E ele acaba também se metendo em uma confusão maior, porque ele descobre que o tal do avô dele, o cara que comprou ele, é o diretor da escola, e acaba chamando ele pra cima do palco pra fazer uma mensagem de abertura. Ele acaba substituindo o rapaz que era meio que o representante dos novos alunos que deveria fazer isso. Ele não sabe o que fazer, então ele lê palavras que o avô dele deixou preparado pra ele e vai deixando um clima de tensão no ar. Todas as pessoas ficam preocupadas com o que ele tá falando, só que ele termina de recitar as palavras que o avô dele deixou e todo mundo fica muito animado. Então um dos organizadores explica pra ele que aquele feitiço é um feitiço muito perigoso, e se tu falar qualquer coisa errada, tu vai explodir na hora. Só que também, depois que o feitiço deu certo, tu passa um dia inteiro sem tropeçar. Isso me pareceu extremamente inútil, mas é um fato relevante pro processo, né? Óbvio que é uma das coincidências bobas de um shonen de comédia que a gente vai ter. E depois da cerimônia, então, o Iruma ele é confrontado pelo Asmodeus, que é o cara que deveria ser o representante dos novos alunos, que o Iruma, sem querer, claramente sem querer, pegou o lugar dele. O Asmodeus, ele desafia o Iruma para um duelo e começa a disparar feitiço nele, e o Iruma simplesmente não sabe o que fazer. Tudo que ele faz é desviar de todos os feitiços durante 20 minutos. Aquilo deixa a gente curioso.
E o narrador da história explica pra gente que o Iruma, com o tempo, ele se meteu em tanta confusão, tantos problemas por causa dessa questão dele querer ajudar as pessoas sempre, da negligência dos pais dele e outros motivos. Ele se meteu em tantos problemas, tantas confusões ao longo da vida, que ele acabou desenvolvendo aí uma habilidade natural de desviar das coisas, de escapar de problemas, e ele passa 20 minutos desse duelo desviando de bolas de fogo do Asmodeus, o que deixa as pessoas ao redor super animadas e deixa o Asmodeus mais irritado ainda, porque ele sente como se ele não fosse digno dessa luta. Uma mistura entre querer ajudar uma menina que está prestes a ser atacada por um dos feitiços do Asmodeus e querer parar ele, assim como o feitiço de não poder cair, né, não tropeçar, fazem com que o Iruma aplique um suplex alemão nesse outro estudante, né, que tava duelando com ele, que é um golpe de luta livre, eu acho, daquele que tu pega a pessoa e joga ela pelas tuas costas, porque ele foi tentar parar o cara, só que ele não conseguiria tropeçar, então ele agarrou o cara e sem poder cair ele acabou jogando ele no chão. E isso faz o pessoal ao redor ficar louco, ficar empolgado, ficar animado com aquilo. E acreditam então na força do Iruma, eles acreditam que ele é muito mais forte porque ele desviou de tudo e ainda aplicou um golpe desses no cara que aparentemente era muito forte. Então leva o pessoal à loucura, faz o avô dele ficar super animado e ainda no final do episódio faz com que esse cara, esse demônio, o Asmodeus, se sinta inferior e assuma uma postura de subordinado do Iruma, mesmo o Iruma não sabendo como lidar com aquilo. E assim basicamente é introduzido o primeiro episódio, assim basicamente é introduzida a história do Suzuki Iruma, de Mashita Iruma-kun pra gente. E cara, eu tenho que dizer pra vocês que eu fiquei muito animado. Eu acho que foi, de todas as estreias dessa temporada até agora, eu acho que foi a que me deixou mais animado. Quando eu vi, né, a ficha técnica do anime, eu vi que ele ia ser produzido pela Bandai Namco. Eu fiquei pensando, bom, pelo menos a gente vai ter uma comédia decente, pelo menos, porque a Bandai Namco é responsável por toda a série de Gintama. Então eu pensei, pelo menos uma boa comédia a gente vai ter. E aí aqui eu já comecei a me surpreender. Porque a gente tem uma comédia sensacional. Cara, sensacional pode ser um exagero. Pode ser um exagero da minha parte. Mas a forma como o anime me envolveu e arrancou risadas de mim ao longo de todo o episódio é surpreendente. Eu sou um cara chato pra anime de comédia, não é tudo que arranca risadas de mim. Mas é fácil me divertir, isso sim, mas não é fácil arrancar risadas de mim. E é surpreendente como eles constroem um ambiente em Iruma-kun que consegue me divertir e arrancar algumas risadas. A história de Iruma-kun, ela constrói essa parte cômica do anime usando vários elementos. Entre eles, o fato do Iruma ser um humano disfarçado de demônio correndo risco. Então a gente tem aí um cara que só queria viver uma vida normal, porque era tudo que o Iruma queria. Ele só queria viver uma vida normal e agora ele vai ter que passar todos os dias dele escondendo que ele é um humano, porque senão ele corre o risco de ser devorado a qualquer momento e ele vai estar vivendo no meio de vários demônios o tempo inteiro, o que tende a gerar diversos momentos cômicos desse desespero do Iruma. O avô do Iruma é um cara super carismático, é um personagem super interessante e curioso. E outros personagens que aparecem ao longo do primeiro episódio, sem grande introdução, eles te deixam curioso, porque tu sabe que aqueles personagens são relevantes, porque a abertura já te entrega alguma coisa, mas tu não sabe nada deles ainda. A abertura, ela também funciona como... A abertura, ela também te entrega algumas outras coisas que fazem parecer que esse anime não vai ser só uma comédia bobona. Ele parece que vai ter alguns elementos aí de um shonen padrão de lutinha, o que deixa bastante interessante a coisa, porque o Iruma, ele não parece nenhum desses protagonistas overpower. Ele é simplesmente um cara que caiu de paraquedas nesse mundo e vai ter que aprender a lidar com aquilo, vai ter que aprender a conviver com aquilo. Só que logo na abertura a gente tem algumas cenas de luta interessantes, tem alguns personagens que aparecem e depois são mostrados rapidamente no primeiro episódio, que te deixam curioso. Alguns deles são bem misteriosos, e esses mistérios
mistérios começam a surgir ao longo do primeiro episódio, te enchendo de curiosidade. Ah, por que que o avô dele escolheu ele? Por que que ele foi vendido? Quem são essas pessoas? Que drama elas escondem? Dá uma certa vontade de saber um pouco mais do passado do Iruma. Eu não acho que isso seja uma informação relevante, pra ser bem honesto. Eu acho que se eles nunca mostrarem nada sobre os pais do Iruma, sobre o passado dele, não prejudique em nada a história, né? Porque a gente tá acompanhando ela daqui pra frente, a gente já sabe o básico disso, de que os pais dele seriam pessoas negligentes o bastante pra vender ele pra um demônio. Isso é o bastante pra gente progredir com a história daqui pra frente. Mas deixa aquela curiosidade, sabe, de conhecer um pouco mais da vida do Iruma antes, dos pais dele, de por que fizeram isso, como começou isso. Então existem várias coisas interessantes e mistérios ainda em torno disso pra gente conhecer. Existe um timing cômico muito bom, que trabalha muito bem com as expressões, né, do Iruma. Ele é um personagem muito expressivo, isso é muito bom, porque a maior parte das cenas cômicas elas giram em torno dele, e giram em torno das reações dele a lidar com todas as novidades do que ele tá vivendo. Então é muito importante que o personagem ele seja expressivo dessa forma. Eu gosto muito da arte do anime, a ambientação ela é meio bobona, vamos dizer assim, parece esses desenhos da Cartoon. Só que ela é uma ambientação muito divertida, ela é bobona, mas é divertida. Os traços simples que a ambientação, né, que o cenário do anime tem, eles mostram bem esse mundo diferente, esse mundo de demônios. As personagens, elas são bem distintas, então a caracterização das personagens é bem interessante também. Ela já te vende alguma coisa, sabe? Ela já te vende que tipo de personagem é mais sério, que tipo de personagem é mais idiota. E ao mesmo tempo ela mistura esses elementos do mundo humano, de uma escola normal do mundo humano, aqui no mundo dos demônios. Então é bem legal, fora que tem caracterizados figurantes, né, personagens figurantes de todas as formas para mostrar que existem todos os tipos de demônios ali. A trilha sonora é um ponto que eu ainda preciso pensar um pouco mais sobre, assistir um pouco mais do anime. Eu não gostei da abertura, pelo menos não da música dela. Eu gosto do mistério que a abertura te deixa, assim, porque ela entrega algumas coisas que não aparecem no primeiro episódio, então te deixa curioso em como aquilo vai se desenvolver. Aquela parte de lutas e tudo mais parece bem interessante, só que eu não gosto muito da música. Em contraste, eu gosto da música ambiente que eles usam em boa parte do anime, né? Em alguns momentos, por exemplo, o duelo do Iruma contra o rapaz, outros momentos em que existem aí uma trilha sonora de fundo, principalmente não letrada, que eu acho que funciona bem e é bem legal. Então as músicas temas do anime não me chamaram muita atenção, eu não curti muito. Agora a trilha sonora de ambientação, as músicas de fundo, elas são bem boas, eu gostei bastante. O enredo ele não é nada inovador, mas ele é promissor. Então eu acho que dessas estreias, principalmente comparando a outros isekais, né, porque afinal de contas ele tá indo para um mundo diferente, mas comparando a outros isekais, eu acho que ele é o melhor que estreou até agora. E é uma boa comédia, que eu acho que pode se tornar uma boa comédia de lutinha aí, né? Um bom shonen de lutinha. Eu fiquei bem interessado e eu quero saber de vocês o que vocês achariam da gente continuar acompanhando ele aqui no canal, falar sobre os próximos episódios, porque eu acho que é um dos meus animes, dos animes que eu mais me interessei nessa nova estreia. Eu acho que ele tem um hype legal aí pra cima dele, eu acho que o pessoal tá interessado também. Eu tô até pensando em ler o mangá, mas eu não sei se eu vou conseguir tempo pra isso, mas eu fiquei muito animado porque, sério, fazia tempo que eu não me divertia tanto com anime de comédia, e saber que ele tem alguns elementos aí daquele shonen da massa me deixa bem empolgado também. Se você já assistiu Marimachi Teiruma-kun, deixa aqui nos comentários o que você achou dos primeiros episódios. Eu vou assistir o episódio 2 assim que eu postar esse vídeo, ou assim que eu terminar de gravar, eu já devo assistir o segundo episódio. Então é importante você deixar a sua opinião aqui embaixo, inclusive me dizer se você gostaria de continuar acompanhando as análises dele. Eu volto a repetir que eu tô muito animado com esse anime. Ele é uma das coisas mais interessantes que eu vi estrear nessa temporada, e é uma temporada que eu não botava fé em nada, e finalmente eu achei um anime que me deixou hypado, que me deixou empolgado. Então eu quero saber a opinião de vocês, se vocês gostariam de continuar acompanhando a análise dos episódios por aqui. Não esquece que eu tô online todas as tardes, das 2 às 6, lá na Twitch, twitch.tv/Gutonu, tá aparecendo aqui, ó, no vídeo, tá aqui na caixa de descrição também. Vocês podem ir lá pra gente conversar mais sobre anime, sobre BL, sobre outras coisas que eu esteja assistindo,
ou pode ir lá pra me assistir jogar, porque é o que eu tô fazendo lá normalmente. A gente pode pensar em assistir algumas coisas juntos, o pessoal andou me dando essa ideia e eu tô pensando nisso. Acho que a gente assistir alguns animes lá juntos seriam bem legais. Me segue nas redes sociais, eu sou @gutunu no Twitter e no Instagram. Lá vocês podem ficar por dentro de tudo que tá acontecendo comigo, vocês podem interagir mais fácil comigo, porque é onde eu respondo mais imediatamente. Se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos, deixa o seu like, porque o like ajuda bastante o meu vídeo a ser divulgado, ajuda a saber que vocês estão gostando do conteúdo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.